Oi pessoal, eu me chamo Agatha Soares e eu resolvi criar o canal Vira Essa Página com a intenção de incentivá-los à leitura, principalmente daqueles livros que estão parados na sua estante ou em alguma gaveta, caixa, enfim. A leitura é um hábito maravilhoso, então a gente pode conhecer histórias tão belas e muitas vezes a gente fica procrastinando por algumas coisas que não trazem tanto prazer e nem conhecimento, nem crescimento pra gente. E o Vira Essa Página também ele tem essa ideia de não apenas incentivo à leitura, mas virar a página no sentido de crescimento pessoal, de amadurecimento, de reflexões gerais. Quero trazer também aqui dicas de leituras e afins. Bom, para início eu quero trazer a resenha do livro Amanhã, Quando a Guerra Começou. Esse livro eu já li há alguns anos e eu vi poucas pessoas falando sobre esse livro. E assim, é um livro muito bom, modéstia à parte, é um livro muito bom. E ele tem uma história muito envolvente. Tem alguns deslizes ali no começo, pelo meio também, mas vamos lá, vou explicar. Qual é o contexto de Amanhã, Quando a Guerra Começou? Outra coisa, antes de mais nada, não julguem pela capa, tá? Beleza, é um livro que é dali do Infanto Juvenil que já vai pro New Adult, mas enfim. Mas é uma história que, se você der uma chance, ela é muito madura, então só vai. Bom, seguinte, aqui nós temos jovens que querem fazer um acampamento porque eles moram no interior da Austrália e todo ano ocorre uma feira agropecuária ali na cidade deles. E dessa vez eles não estão muito afim de ir para essa feira, eles querem fazer uma coisa diferente, um acampamento e tal. E assim, acampamento por acampamento eles sempre fazem, só que eles inventam de ir para um lugar super complicado. É uma espécie de vale, só que muito profundo, muito cheio de rocha, aquela coisa toda. Tanto que a população apelidou de inferno, porque ele é muito, entendeu? E aí os pais dele já ficam meio assim, vocês não tinham uma coisa mais tranquila pra fazer não, né? Mas tá. E aí, no fim das contas, eles conseguem convencer os pais. E vão pra esse acampamento. E aí, acampamento vai, acampamento vem, eles veem muitas diferenças entre eles mesmos, né? A Ellie, que é a protagonista, ela é uma menina, assim, de fazenda, ela sabe lidar com animais, ela é muito independente, ela sabe dirigir trator, moto, caminhonete, enfim. E a Fi, que é a Fiona, que é uma outra personagem, ela é totalmente o oposto da Ellie, ela é tipo assim, ela é uma espécie de patricinha que mora no bairro mais chique da cidade. Ela tem aulas de balé, aulas de piano. Ela é toda assim delicada e tal. E esses são os estereótipos que a gente tem no começo do livro, mas que no desenrolar da história a gente vai ver que isso não define o valor de ninguém. E bom, apresentando todo mundo, né? Temos o Homer, que também ele é um rapaz assim de fazenda, super amigo da Ellie. E tem o Lee, que ele é um rapaz de descendência tailandesa. E ele já é mais introspectivo. De todos, ele é o mais introspectivo. Então, assim, são perfis muito diferentes. Temos a Robin, que ela já é uma jovem super atlética, envolvida em grupos, assim, de beneficentes. Os pais dela são da igreja, tem aquela coisa toda. E tem também o Kevin, que é namorado da Corey, que é a melhor amiga da Ellie. E a Corey também mora ali em fazenda também. E é isso aí. Ah, vai ter o Chris também, só que ele vai entrar depois na história, tá? O Chris, ele é um garoto, assim, normal, classe média. Ele é um tanto introspectivo, mas ele já fala com algumas pessoas mais do que o Lee, por exemplo. Resumir, bem resumido. E aí tá. O que acontece? Antes deles irem pra feira, a Ellie, ela começa a se lembrar que estava acontecendo alguma coisa na relação do governo, que ela se lembra de ter visto na TV,
o Ministério da Defesa não faz nada, é um bando de incompetente, e não sei o que, não sei o que. E ela tava tipo, quê? Entendi nada. Mas ela também, vou cuidar do meu acampamento, né? Tem muita coisa pra organizar, e é isso aí. E foram pro acampamento. Certa noite, no bendito acampamento, eles veem uns aviões, muitos aviões, atravessando assim o céu, tudo no escuro, e eles ficam, que é isso, né? Tá acontecendo. E eles, na inocência, pensaram, deve ser do nosso governo, estão fazendo alguma coisa, afinal é a feira, né? Mas eles ficam meio assim, mas a feira tem todo ano, nunca fazem isso, coisa estranha, né? E aí ficaram mais alguns dias no acampamento. Quando eles voltam para casa, primeiro choque. Aí ele já encontra os cachorros dela mortos. Ok, aconteceu alguma coisa aqui. Quando eles tentam ligar para as pessoas, não tem linha telefônica, não tem luz, entendeu? E eles se organizam para tentar descobrir o que aconteceu nesta cidade, né? E então eles instintivamente eles já, cara, se tem alguma coisa acontecendo, não vamos chegar chegando não. Vamos de mansinho, vamos, né? Eles já vão de noite, sem chamar atenção, sem veículo nem nada, e se escondendo nas sombras como se eles fossem criminosos. Quando eles conseguem chegar perto da área da feira, eles descobrem que a cidade deles foi invadida por um exército inimigo, estrangeiro, que não é identificado no livro, e eles percebem que toda a população tá presa na feira, presa mesmo, tá? E aí eles ficam, o que aconteceu aqui? O que a gente vai fazer da nossa vida agora? E, só pra vocês entenderem, são jovens de 16 anos, ensino médio. É muito interessante ver que como a ficha vai caindo pra cada um deles, sabe? Porque eles jamais imaginaram uma coisa dessas, entendeu? E agora, mais do que nunca, eles vão ter que depender uns dos outros e também começar a se defender, não como adolescentes, entendeu? Eles vão ter que, de um jeito ou de outro, guerrear nesse conflito aqui. E as habilidades deles, tanto da Ellie, do Homer principalmente, que ele no meio de tudo isso, ele pega pra si o papel de líder, é muito interessante, porque o Homer, gente, ele era o mais palhaço, o mais irresponsável do grupo, sabe? Ele fazia um monte de leseira na escola, aprontava com o diretor, aprontava com o zelador, com o professor, entendeu? E é muito legal ver o crescimento do Homer como homem mesmo, sabe? E ele pega pra si esse papel de líder e começa a delegar algumas coisas. A gente tem que se dividir pra ficar de sentinela, a gente tem que pegar mantimento, a gente tem que pegar arma, lembrar quem lembra que tem pistola em casa, essas coisas, espingarda, etc. E essas coisas. E eles têm que fazer de um jeito que não dê na cara, entendeu? Tipo, se eles pegam uma coisa aqui, eles têm que dar a entender que ou já tava assim, ou foi um bicho que fez, ou então a gente fez e já destrói logo, porque eles não podem demonstrar que tem gente solta ali, né? E aí é muito interessante. E eu não sei se eu tô conseguindo transmitir pra vocês a emoção de alguns momentos, porque você fica assim a flor da pele, principalmente nas cenas de ação, porque eles são totalmente inexperientes, então é como se você estivesse ali com eles, tipo, o que eu faria? E eles usam de um improviso, assim, gigante. Teve 2 situações no livro só que foi planejado, e de certa forma tinha que ser porque eram situações que envolviam um perigo muito maior, mas no geral, caramba, a gente veio parar nesse jardim, o que tem aqui pra gente fazer, entendeu? Atacar, se proteger, se esconder. É muito assim, só vamos, entendeu?
É sobre... Então, isso deixa o livro muito emocionante, assim, nesse ponto. E eles voltam pra casa da Corey, que é amiga da Ellie. E só numa desconfiança desse exército inimigo de que tem alguém na casa, eles explodem a casa. Então, pra vocês verem que eles não estão lidando com qualquer um, né, nessas andanças pra ver o que tá acontecendo na cidade, e já que eles se dividiram em grupos, o Lee, ele é baleado. E nisso que ele é baleado, a Robin, que tá com ele, ela também é uma personagem, assim, nossa, ela é maravilhosa. Ela também tem essa coisa do líder e ela tem uma coisa maternal também. E ela consegue proteger o Lee e ser muito forte, sabe? De carregar ele, entendeu? Até um lugar. Para resgatar o Lee, eles fazem umas coisas muito ousadas. E é um momento, assim, de tensão muito grande, cara. Muito grande mesmo, mas... Você ri, mas não porque é engraçado. É um rir de nervoso, sabe? De, meu Deus. É isso mesmo que eles vão fazer? Pois é. E quando você lê, talvez você pense, mas não foi nada mirabolante. Eu achei que era... Mas, gente... De novo, nas condições que eles tinham... E sem muito armamento, sem treinamento nenhum, pra mim eles foram muito heróis, entendeu? Com essa coisa que pode parecer pouco que eles fizeram. Eles literalmente se jogaram no meio da coisa pra resgatar o Lee, e o Lee é nosso amigo, e vão pra cima. Se vier atacar a gente, é isso, entendeu? E nesse meio das coisas acontecendo, eles conseguem ter informações do que tá acontecendo com as famílias deles, né? E que para todos os efeitos tá todo mundo sendo bem tratado e ponto. É isso que eles sabem, é isso que tranquiliza. E eles não conseguem mais do que isso. Então eles têm que se apegar nessa esperança de que tá todo mundo bem. Mas ter certeza, enfim. E enquanto isso, eles vão tentando se virar, né? Como podem. E aí, já depois do Lee ter sido resgatado, já lá no inferno, que é o acampamento que eles... Agora é o acampamento deles mesmo, né? Eles tiveram que se reestruturar ali naquela clareira, no meio daquele vale, entendeu? Com alimento, com tudo. Tudo e muito também... Como eu falei, o Home, ele foi muito líder nesse ponto de... Gente, vamos levar o que é essencial. Não dá pra gente levar a nossa casa inteira, porque se eles entrarem aqui e ver que sumiu tudo, eles vão saber que tem gente, né? Sumiu um negocinho aqui, um outro ali, pode ser alguém nessa saqueando e tal, mas não dá pra gente levar tudo, porque senão eles vão descobrir. Então, pega o essencial e leva. Então, teve essa questão também. E nisso, eles levaram um rádio, e esse rádio... Eles, por uma sorte, assim, do destino, porque a bichinha da Fi, ela não tava sabendo mexer no rádio, e ela achou que não pegava algumas coisas, mas pegava, e eles conseguiram ouvir informações, poucas, mas o suficiente pra já dar um up, porque eles estavam tão cansados do que eles fizeram pra salvar o Lee, não só fisicamente, mas psicologicamente, né? Que eles estavam assim, gente, vamos ficar aqui escondido, e é isso. Então, quando eles ouviram essas informações de que tem gente tentando resolver, tem gente tentando ajudar o nosso país, então eles, cara, a gente tá aqui, a gente tá livre, a gente tá com disposição, a gente tá podendo ajudar, então vamos fazer alguma coisa, né? Então, basicamente foi isso. E aí, no meio dessa coisa toda, a Ellie, que é a personagem principal, e ela que narra a história, ela vai falando toda a percepção dela de sociedade, de tudo que tá acontecendo, e dela, ela nunca pensou que ela seria capaz de atacar ou até mesmo alguém. Então ela fica muito mal com isso, sabe?
E ela fica, caramba, logo eu que sempre fui tão independente, tão, né? E eu tô me sentindo tão sensível em relação a isso, porque ela é humana, e ela se vê nesse lugar de humana, e é muito bonito, muito interessante ver a construção dessa personagem também. E no meio desse furdunço todo que tá acontecendo, ainda existe espaço pro romance. Eu confesso que eu queria um pouco menos de exagero em algumas coisas, mas eu tento compreender que, tipo, eles são jovens de 16 anos, tá tudo, absolutamente tudo à flor da pele. Tipo, eles estavam acampando, quando voltam pra casa, o mundo deles caiu, entendeu? Então, assim, eles se apoiam tanto uns nos outros que eles vão começar a se apoiar nesse sentido também, né? De relacionamento já existe o Kevin e a Corey, e existe um interesse da Ellie tanto pelo Lee quanto pelo Homer, só que o Homer também se interessa pela Fi e a Fi por ele, e a história vai se desenrolar por aí. Em algumas partes eu achei um pouco desnecessário os pensamentos, assim, da Ellie, tipo, por mais que eu compreenda e tal, acho que ficou um pouco demais, acho que podia focar em coisas mais importantes. Mas é isso, né? É um momento de respiro dela, tipo, ela precisava pensar em outra coisa, precisava desanuviar, né, de tudo que estava acontecendo, porque eles mesmos falam, senão a gente vai pirar. Então eles começam a, sei lá, fazer piada, cantar música, levam alguns livros para esse acampamento e tentam se distrair de alguma forma de tudo que tá acontecendo, né? E essa parte do romance, do interesse e tal, é uma dessas formas. Eu acho interessante que em alguns momentos é tudo muito devagar, tudo muito, sabe? E do nada, entendeu? E pra finalizar, assim, né, esse livro, essa resenha, além das questões filosóficas de sociedade, que ele, né, ela traz isso, do bem e do mal, do certo e errado, eu tô atacando, eu tô machucando pessoas, mas eles atacaram meu país primeiro, e aí fica aquela coisa toda, e aí onde fica a ética, onde fica, né? E ela mesma fala, tipo, eu sou uma menina de fazenda, assim, eu nunca me interessei muito por política, por essas coisas e tal. E ela começa a se arrepender disso, porque ela ficou tipo, cara, por que eu demorei tanto pra me ligar nisso, sabe? Então, traz essa reflexão também, que não importa a idade, por mais jovem que você pense, que sempre é muito interessante você se interessar pela sociedade no geral, sabe? Pra você ser uma pessoa, eu não digo nem culta, mas uma pessoa informada, uma pessoa que tem opinião, sabe? Uma pessoa que o A e o B e o C estão te falando uma coisa e tu não tem senso crítico de saber discernir e formar a tua opinião, sabe? É mais nesse sentido. Então, essa reflexão da Ellie, tipo, caramba, eu podia ter mais, sabe? Até pra discutir ou debater alguma coisa. E aí ela não tem e ela vai fazendo as coisas com o que ela já tem, com as habilidades que ela já tem. Um spoiler é que não sei se é um spoiler, mas a Ellie é uma excelente motorista. Não falo mais nada. Digo apenas que o livro ele é concluído com duas coisas muito emocionantes. Eles vão fazer algo bem grandioso até para as circunstâncias que eu já falei. E é algo que ninguém espera que eles vão fazer isso, né? E eles vão e fazem, assim, e tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, deu certo. A gente conseguiu atacar o inimigo. Só que aí alguém do grupo vai ter que se separar deles porque foi baleado. E de um jeito que não como Lee, eles mesmos podem resolver. E aí essas pessoas elas vão ter que se distanciar do grupo e ir pro hospital na cidade. E o livro acaba nisso, gente. Você fica assim, querendo saber o que vai acontecer.
a emoção ela te pega num lugar muito específico e você fica triste, revoltado, chateado, mas ao mesmo tempo muito empolgado pra saber o que vem por aí. Então, basicamente essa história de Amanhã, Quando a Guerra Começou, é uma série de 7 livros, se eu não me engano, e esse é só o primeiro. Então fica aqui a minha dica. Espero que tenham gostado da resenha. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro YouTube, ainda tô pegando um pouco o jeito. Tentei não dar muito spoiler, porque você ler na íntegra e sentir essas emoções acho que vai ser muito mais válido, mas eu também não me imagino dando uma resenha sem dar alguma informação, né? Eu não consigo. Então é isso, espero que gostem. Esse foi o primeiro vídeo do canal Vira Essa Página, e nos acompanhem para mais conteúdo sobre leitura, sobre desenvolvimento pessoal, e é isso aí.